O Evangelho de hoje toca a nossa vida. O Evangelho de hoje toca a nossa existência, porque o Evangelho, meus amados irmãos e irmãs, não necessariamente fala de uma conta bancária gorda ou de dinheiro no bolso, mas fala dos nossos relacionamentos interpessoais e, como reflexo, do nosso relacionamento para com nosso Deus, o nosso Senhor. Eu sempre tive umas curiosidades nesse evangelho, então hoje a minha homilia vai ser assim, perguntas ou então dúvidas e aí respostas tiradas da própria Sagrada Escritura. Primeiro, meus amados irmãos, por que o pobre tem um nome e o rico não tem? É bom a gente lembrar, meus amados irmãos, nesse texto que nós acabamos de escutar, apenas o pobre tem um nome, Lázaro. Na Sagrada Escritura, meus amados irmãos, o nome tem muito a ver com a essência da pessoa, a missão que a pessoa recebeu, o propósito que aquela pessoa tem diante de Deus. Este nome Lázaro, do original do hebraico, tem como sentido de Deus ajuda. Deus ajuda. Meus amados irmãos, São Gregório Magno, uma vez ele disse assim: Deus menciona o nome do pobre para mostrar que os humildes são conhecidos no céu, enquanto os soberbos perdem até a memória do seu nome. Nós escutamos na primeira leitura, meus amados irmãos e irmãs, o Senhor dizendo, através do profeta, que a alma humilde, a alma que confia em Deus, essa alma é que tem a atitude correta e coerente. Maldito, diz o texto, maldito o homem que confia em outro homem. Nós também vimos, meus amados irmãos, no Evangelho, que Lázaro estava à porta. Meus amados irmãos, este detalhe aqui é porque o rico ele não pode, em sua defesa, alegar de que nunca tinha visto Lázaro. Não, nunca vi Lázaro, como eu podia ajudar ele? Lázaro estava sempre ali à porta, querendo uma alma caridosa que estendesse a mão, querendo alguém que fosse capaz de lhe dar um pouco de comida, um pouco de atenção. Porque às vezes a nossa fome não é só de comida, ou a fome de alguém não é só de comida, de atenção. O sofrimento estava ali diante do rico, direto diante do rico, e ele foi incapaz de realizar um gesto de misericórdia. Era alguém, meus amados irmãos, que não tinha caridade no coração. Era alguém que não se deixava mover o coração, porque era totalmente voltado para os prazeres. O texto disse, e eu vou falar sobre isso, que ele dava banquetes todos os dias. Nós também escutamos, meus amados irmãos, que os cães, os cachorros, lambiam as feridas de Lázaro. Na época desse fato, na época de Jesus, a cultura judaica entendia os cachorros, hoje em dia os cachorros sobem até no presbitério, mas os cachorros eram animais impuros. Diante da insensibilidade humana, ninguém era capaz de olhar para Lázaro. O que é que o texto quer evidenciar? As pessoas não têm compaixão, mas os animais têm compaixão. É o retrato de um coração duro. É um retrato de um coração que é incapaz de se deixar mover. Alguém pode estar pensando, agora o padre quer que a gente pegue as pessoas e leve para casa. Não. Eu estudei matemática lá em Fortaleza e eu estudava à noite. Eu estava 11 da noite naquele terminal de Messejana, só o pó da rabiola, como o pessoal diz, só a misericórdia de Deus. Uma vez uma pessoa, um senhor em situação de rua, a gente percebia, ele começou a tossir sem parar.
Ele estava na minha parada e via de longe. Uma pessoa foi lá, comprou uma garrafa de água e deu a ele. Ali, aquela pessoa já agiu com misericórdia. É bem verdade que o ideal seria que aquela pessoa não morasse ali, mas naquele momento aquela pessoa agiu com misericórdia. Ajudou aquele irmão naquele momento. Então, meus amados irmãos e irmãs, o nosso coração, este evangelho é um chamado à conversão do nosso coração. É interessante a gente perceber, né, que aquele rico, ele era a soberba em pessoa, o orgulho em pessoa. O texto diz que até as roupas deles, né, roupas muito finas, então não queria contato com ninguém, né, isolamento. Aquele rico, meus amados irmãos, ele mesmo criou um abismo entre ele e Lázaro. Ele que criou esse abismo. Se banqueteava todos os dias como símbolo do prazer desmedido, um prazer sem sentido. Imagina você todos os dias haver um banquete na sua casa? Todos os dias. É o sinal, meus amados irmãos e irmãs, deste excesso que muitas vezes nós queremos ter na vida. Excesso de bens materiais, excesso de cumprimentos, saudações. Todo mundo me vê porque eu dou banquete todos os dias. É uma vida centrada no egoísmo, no eu. Olhem para mim, olha como é que eu ajo. Olha só, é o sinal, meus amados irmãos, da ausência da disciplina espiritual. Não tem jejum, não tem caridade, não tem oração, nada disso. Este homem, este rico é o oposto de tudo aquilo que na quarta-feira de cinzas a igreja diz que deveríamos viver para caminharmos bem durante a quaresma: o jejum, a oração, a caridade. E nós também vimos, meus amados irmãos, que no Evangelho Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão aqui, compreendam, como, vou falar numa linguagem assim para ver se vocês entendem, é o céu antes da ressurreição de Jesus. É o lugar de paz, de harmonia, para onde iam aquelas pessoas que tinham pautado a sua vida conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Pai. É o seio de Abraão. Meus amados irmãos, e Deus leva Lázaro para lá, porque se as pessoas não acolheram Lázaro aqui e ele se manteve fiel a Deus, então ele vai agora para o seio de Abraão, para o lugar da paz, para esperar o Salvador do mundo, que, como nós também vamos celebrar da sexta-feira para o sábado santo, justamente essa descida do Senhor Jesus para resgatar todos aqueles que já eram considerados santos e santas. Meus amados irmãos, mas quero falar, para encerrar a homilia, primeiro, nós devemos ter fé, mas a nossa fé, ela precisa ser traduzida em obras. Uma fé pela fé não é fé cristã. Assim como as obras pelas obras, porque a igreja ela não é uma ONG, ela não é uma associação, também não dá certo, que vira o ativismo. É fé e obras. Eu tenho fé e eu exprimo, eu externo, demonstro essa fé através de obras, através da acolhida do próximo, através de uma ajuda, de uma solidariedade, saber escutar, ter paciência. São tantas coisas, meus amados irmãos, que cabem aqui. São tantos exemplos que nós podemos viver para dizer: eu sou católico e eu pratico obras. Por isso que na vida da igreja tem as obras de misericórdia, espirituais e corporais. E por fim, meus amados irmãos e irmãs,
o abismo. O que significa este abismo? Durante toda a sua vida, o rico, ele mesmo, criou o abismo entre ele e Lázaro. Entre ele e Lázaro. Nós temos que nos avaliar se nós também não vivemos isolados, se nós também não estamos criando os abismos na vida. Porque o que acontece depois da morte é só a certeza de tudo aquilo que nós fomos cultivando e construindo aqui. Tudo, tudo. Não é somente sobre conta bancária, meus amados irmãos. É sobre isolamento. É sobre como eu vou construindo a minha vida. Como é que eu vou semeando esta vida que Deus me deu. Meus amados irmãos e irmãs, e para piorar, não sei se vocês perceberam, que ele chamava Abraão e dizia, Pai Abraão. Por que ele chamava Abraão de pai? Porque ele era pertencente do povo judeu. Aquele rico pertencia ao povo judeu. Aquele rico conhecia a lei. Aquele rico tinha fé, mas não praticava. Olha o perigo que nós também corremos. Nós também corremos esse perigo. Podemos conhecer todo o catecismo, posso conhecer todas as doutrinas do modo que está. Uma vez, inclusive, eu até me espantei muitíssimo. Uma pessoa veio se confessar, com um padre, sabia até os parágrafos do catecismo da Igreja Católica. Eu fiquei radiante. Mas o conhecimento pelo conhecimento não salva ninguém. Não salva ninguém. É preciso colocar em prática, é preciso viver, meus amados irmãos e irmãs, aquilo que está escrito para nós vivermos. Então, meus amados irmãos e irmãs, esta missa de hoje nos chama à a conversão do coração, nos chama para não sermos indiferentes e nos chama para conjugar fé e obras sempre, sempre, sempre. Que o Senhor possa, com a abertura do nosso coração, nos conceder um coração dócil à sua palavra, um coração que sabe acolher, um coração que sabe caminhar junto com o irmão que precisa da minha ajuda e do meu amparo. Assim seja. Amém.